Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, esse livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e coincidentemente traz a história da vida do próprio Emmanuel, de quando ele era o senador Publio Lentulus. Ele viveu ali em Roma, ele esteve no mesmo momento em que Jesus Cristo estava encarnado, ele teve o privilégio de se encontrar com ele, não assim, frente a frente, porque ele achava que Jesus Cristo não era digno de que ele, como senador, fosse até ele assim recebê-lo. Então ele ficou parado um pouco antes e viu Jesus Cristo como num torpor, porém não entendeu nada. Não foi como Paulo de Tarso, que assim que encontrou com ele, que levava uma vida também todo mais focado, entendendo mais as leis mosaicas, acreditando em deuses, em múltiplos deuses e não entendendo nada do amor fraternal que Jesus Cristo veio trazer. Mas apesar disso, apesar dele ser realmente rigoroso na crença que ele tinha, ele chegava a ser fanático, e quem não crisse como ele, era realmente por ele mandado, porque ele era doutor da lei. Ele podia então mandar açoitar, mandar matar, o que ele fez com Estevão. E eu deixo o livro aqui para vocês quiserem ver, vale muito a pena, porém a ficha para ele caiu, mas para o senador não caiu. Nós estamos aqui na segunda parte do livro, no 5º capítulo, que é nas catacumbas. Peraí, deixa eu só ver aqui com certeza para não falar errado. Nas catacumbas da fé e no círculo do martírio, é isso. O 5º capítulo é nas catacumbas da fé e no círculo do martírio. Nós estamos aqui, eu acredito, se não me engano, a quarta parte desse 5º capítulo. E então o que a gente viu ali, que finalmente chegou ao momento que eles, naquela comemoração que o Nero estava fazendo para homenagear os políticos que tinham 20 anos de trabalho, como o senador Publio Lentulus, ali com todo aquele espalhafato que Emmanuel disse que nos daria uma pálida imagem do que seria, como uma escola de samba mesmo, com muito brilho, com muita música, com muita coisa para divertir a população que estava em busca desse divertimento. E o divertimento maior seria então ver os escravos serem devorados pelas feras, porém eles não sabiam que eram cristãos. O senador Publio Lentulus pelo menos não sabia que eram cristãos, porque quando saiu de casa para homenagem, aí que ele se deu conta de que a Lívia e Ana não tinham dormido em casa. Então ele já imaginou que elas tivessem ido para as catacumbas, para as reuniões que elas tinham ali para a leitura do Evangelho, para estudo do Evangelho. E então, quando ele viu ali, nós vimos que a Lívia então trocou de roupa com a Ana, e por isso a Ana foi libertada, porque a Ana estava vestida como uma patrícia. Então o Nero não queria problemas com a família dela, então ele a libertou e Lívia então foi devorada pelas feras. E o senador ficou sabendo que eram cristãos quando ele estava lá na tribuna assistindo o espetáculo. Ele comentou com uma pessoa, com um colega dele que estava também sendo homenageado, e ele disse: não, você não sabe, esses são cristãos, não são escravos. Porém, eles são jogados como escravos porque Nero ainda não conta com com a unanimidade de todos, então alguns poderiam ser contra que o espetáculo fosse feito jogando cristãos e não escravos, já que escravos jogados às feras era comum, todo mundo aceitava, porém os cristãos tinham alguns que eram contra. Terminou aqui essa parte anterior, essa quarta parte desse 5º capítulo, quando Ana voltou para casa. Então tirou ali a indumentária que ela vestia da Lívia, as joias que ela vestia, porque ela tinha trocado com a Lívia, e aí ela se colocou de joelhos ali no quarto, interrogativas ardentes e amarguradas conjecturas sobre o inesperado afastamento dela das torturas do círculo. Ela se sentia indigna de testemunhar ao Salvador a fé profunda e sincera dela, até que um rumor mais pronunciado lhe denunciava o regresso do senador. A gente terminou aqui, então vamos
dar continuidade a essa parte desse capítulo, que seria a quinta parte então do quinto capítulo. E então eu peço que Jesus Cristo possa abençoar, possa permitir que eu continue fazendo essa leitura, que Chico Xavier e Emmanuel possam me inspirar para os comentários, para que eles sejam para servir, para somar e não para atrapalhar na compreensão, e que você que esteja assistindo seja abençoado também, para que se tiver alguma ficha que tenha que cair para você através desse livro, que Emmanuel disse que seria um roteiro, que possa cair, tá bom? Então vamos continuar vendo aqui essa parte. Era quase noite e as primeiras estrelas brilhavam no azul do formoso céu romano. Penetrando no lar com o espírito inquieto e desalentado, Públio Lentulus atingiu o vestíbulo vazio, de alma opressa, sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo Fábio Túlio, que, havia muitos anos, substituíra Comênio, arrebatado pela morte naquele cargo de confiança. Acercando-se do senador, que entrara só, dispensando a companhia dos amigos sob a alegação de que a esposa se encontrava gravemente enferma, exclamou o antigo serviçal com atencioso respeito: Senhor, vossa filha manda comunicar por um mensageiro que continua providenciando, a fim de que tenhais notícias da senhora dentro do menor prazo possível. O senador agradeceu com leve sinal de cabeça, acentuando suas penosas preocupações íntimas. A gente entende que o senador, já ali no íntimo dele, ele sabe, a Lívia não sairia para outro lugar que não fosse para as reuniões dos cristãos, que seria ali nas catacumbas, e que os cristãos eram caçados, eles não podiam exercer ali a fé deles. E quando aquela pessoa que ele conversou ali, quando ele estava no circo assistindo o espetáculo da jogada dos escravos para as feras famintas, a pessoa disse ali: mas não são escravos, são cristãos. Então no íntimo dele ele sabe já o que aconteceu com ela. Ana, contudo, na soledade de suas preces, no cômodo que lhe era reservado, verificando o regresso do amo, compreendeu o triste dever que lhe corria naquele instante inesquecível, de modo a cientificá-lo de todas as ocorrências e em breves minutos. Fábio voltava a procurá-lo nos seus apartamentos, a fim de participar, que Ana lhe pediu uma entrevista em particular. O senador atendeu imediatamente à velha serva da casa, tomado de indefinível surpresa. Meu Deus, eu não queria estar no papel da Ana aqui, não. Meu Deus, já pensou? Ela vai contar, e esperemos que ele tenha ainda, que ele continue, que ele esteja acordando para ver como é que ele vai reagir a isso, né? Afinal, ela é escrava, trocou com a ama, a mulher dele, e a mulher dele foi morta e ela estava salva. Vamos ver como é que ele vai aceitar isso. Olhos inchados de chorar e com a voz frequentemente entrecortada por emoções rudes e penosas, Ana expôs todos os fatos, sem omitir nenhum detalhe dos trágicos incidentes, enquanto o senador, de olhos arregalados, tudo fazia por compreender aquelas confidências dolorosas, na sua incredulidade e no seu pavoroso espanto. Primeiro, incredulidade e espanto. Vamos ver na sequência. Ao fim do terrível depoimento, auge do suor lhe corria da fonte atormentada, enquanto as têmporas lhe batiam assustadoramente. A princípio desejou esmagar a criada humilde, como se o fizesse a uma víbora venenosa, tomado das primeiras comoções de revolta do seu orgulho e da sua vaidade. Não queria acreditar naquela confissão horrível e angustiosa, mas o coração lhe batia apressadamente e seus nervos se exaltavam em vibrações lancinantes. Deus, ele ficou quase louco aqui, né? E olha o risco que a Ana correu, porque realmente aquilo que ele disse, ele tinha comoções de revolta do orgulho e da vaidade dele. Quer dizer, comoções de revolta fomentadas por isso, orgulho e vaidade. Que, como Jesus Cristo classificou, ele era uma alma orgulhosa, superficial e orgulhosa. Públio Lentulus experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência. Todos os sonhos dele, todas as suas aspirações e carinhosas esperanças esboroavam-se penosamente. Eu não vi o significado dessa palavra, mas deve ser, se desfaziam, né, ali no vento.
penosamente, irremediavelmente para todo sempre, sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Porque a gente lembra que ele tinha, finalmente, a ficha tinha caído para ele que a Lívia não o tinha traído, ela não foi infiel, ela pagara 25 anos que ele a deixou ali, como disse que não a mataria, mas que ela ficaria ali sem ter nenhum direito sobre a educação da filha, nem eles não teriam mais vida conjugal, ele só pouparia a vida dela, mas ela não representaria mais nada para ele, ou seja, foi sofrimento absoluto, como ela disse nas páginas anteriores. Finalmente, quando a Calpurnia morreu, que teve uma visão com o marido dela, que explicou a ela que a Lívia era inocente, aí sim ele entendeu, a ficha caiu e ele contava depois dessa festa, trazia todas as honrarias que ele recebeu ali do mundo, como ela disse, ele buscava as honras mundanas e ele ia colocar aos pés dela. Então aqui todos os sonhos dele, todas as aspirações e carinhosas esperanças se esvaneceram. Sentindo-se o mais desventurado réu da justiça dos deuses, no momento em que presumia efetivar sua suprema aventura, nada mais enxergou à frente dos olhos, senão a realidade esmagadora de sua dor sem limites. Sob os olhares comovidos de Ana, meu Deus, é muito emocionante, né, gente? Que o observava receosa, levantou-se rígido e sem uma lágrima, com os olhos raiando pela loucura, tal sua fixidez estranha e dolorosa, e como se fora um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis, sem nada responder à serva atônita que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas. Deu alguns passos como um autômato em direção à porta que abriu de par em par e por onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Cambaleando de dor, selvagem, através do peristilo, caminhou depois resoluto, como se fosse disputar um duelo com as sombras, para defender a esposa caluniada e traída, martirizada pelos criminosos daquela corte de infâmia, dirigindo-se com rapidez, sem observar o desalinho de suas vestes, para o circo, onde a plebe rematava as paixões impiedosas do seu César desalmado. Todavia, um espetáculo mais terrível se lhe deparou aos olhos agoniados no insulamento da sua suprema angústia moral. Gente, vem mais. O que pode ser mais terrível do que isso, não? Embriagados nos baixos instintos da sua perversa materialidade, os soldados e o povo colocaram os restos sinistros do monstruoso banquete das feras naquela tarde inesquecível nas eminências de postes e colunas improvisados à maneira de tochas e iluminavam todo o exterior do grande recinto com o incêndio tétrico dos fragmentos de carne humana. Ou seja, o espetáculo, quanto mais ele puder ser cruel, quanto mais ele puder trazer de dor e não chega a gente ver as pessoas serem estraçalhadas pelas feras, agora os restos dela, depois que as feras... Porque fera só mata para comer, ela terminou a fome dela, ela já parte. Eu vi o professor Hélio Couto dizer que a diferença é essa, a leoa ela ataca a zebra, não porque ela tem inveja da pele lá, do casaco de pele da zebra que é listrado e o dela não porque a zebra olhou para o marido dela, não porque ela tem alguma coisa contra a zebra, ela ataca simplesmente porque ela tem que levar comida para ela e para a família dela. Agora, por isso, então, os restos aqui que as feras deixaram, eles agora improvisam como maneira de tocha. Que espetáculo horrendo, não? Públio Lentulus sentiu toda a extensão da sua impotência diante daquela demonstração suprema de horror e crueldade, mas avançou, cambaleante de dor, como ébrio ou louco, com espanto dos que o viam a pé em tais lugares, contemplando boquiaberto as tochas sinistras, feitas de cabeças disformes e combustas. Imagina se ele vê o corpo da Lívia, não?
E aí o espanto das pessoas que o viam a pé, porque ele era um senador que não se deu não se rebaixou para ir se encontrar com Jesus Cristo quando ele teve a oportunidade. Então é só vendo, né, gente, não existe castigo, não existe a gente só vive aquilo que a gente decidiu, aquilo que a gente escolheu. Dava largas aos pensamentos doridos de angústia e de revolta, como se o espírito dele não passasse de um tigre encarcerado no arcabouço do peito envelhecido, quando notou a presença de 2 soldados ébrios em luta por causa de um delicado objeto que lhe chamou repentinamente a atenção, sem que conseguisse explicar o motivo do seu inesperado interesse por alguma coisa. E eu já adivinho, eu já li esse livro, mas não lembro os detalhes. Sempre que a gente lê, a gente vê uma coisa nova. Eu lembrava a história por inteiro, mas detalhes não. Eu já adivinho que deva ser então aquela correntinha que a Lívia resolveu guardar, onde tinha a foto dele, que foi ele mesmo que deu, ou não tinha a foto dele. Ela disse que seria lembrança dos 2 grandes amores da vida dela, que era Jesus Cristo e ele. Era um pequeno colar de pérolas, do qual pendia precioso camafeu antigo. Os olhos dele fixaram aquele objeto estranho e o coração adivinhou o resto. Era então. Ele o reconhecera. Aquela joia fora o presente de núpcias feito à esposa idolatrada e somente agora se lembrava do apego carinhoso da mulher ao camafeu que lhe guardava o próprio perfil da juventude, recordando a única afeição da sua mocidade. Postou-se à frente dos contendores que se formalizaram imediatamente em atitude respeitosa devido à presença dele. Ainda bem que, apesar de ébrios, apesar de bêbados, eles reconheciam um senador da República ali, né? Um patrício romano. Interpelado com severidade, um dos soldados esclareceu humilde e trêmulo. Ilustríssimo, esta joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje. Quanto quereis pelo achado? Perguntou Públio Lentulus sombriamente. Comprei-a de um companheiro por 2 sestércios. Entregai-ma, replicou o senador em tom ameaçador e imperativo. Os soldados entregaram-lhe o colar humildemente e o senador revolveu as vestes, retirou pesada bolsa de moedas de ouro, jogando-a aos contendores num gesto de nojo e de supremo desprezo. Primeiro gesto que ele tem com relação aos valores invertidos que ele até agora seguiu, não é? Ele jogou a bolsa com as moedas de ouro. Públio Lentulus afastou-se do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas, que agora lhe subiam em torrente do coração oprimido e dilacerado. Apertando de encontro ao peito aquele adereço minúsculo, parecia tomado de força misteriosa. Afigurava-se-lhe que, conservando aquele último vestígio da toilette de sua mulher, arquivara junto de si próprio para sempre alguma coisa de sua personalidade e do seu coração. Longe das luzes sinistras que iluminavam macabramente em toda a extensão a via pública, o senador penetrou por uma viela cheia de sombras. Depois de alguns passos, notou que à frente dele se elevava para o céu uma árvore gigantesca que poetizava todo o ambiente com a vestustez de sua majestade frondejante. Cambaleando, encostou-se ao tronco anoso, ávido de repouso e consolação. Contemplou as estrelas que matizavam de cintilações cariciosas todo o firmamento romano e lembrou-se de que, por certo, em tal momento, a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes sob a bênção dos deuses. Gente, aqui então, a lição que eu acredito que traz aqui é que muitas vezes a gente só entende o quanto a gente está sendo orgulhoso e superficial quando a gente perde, não é? Aquela pessoa que está ali perto da gente, ou quando, sei lá, tem que ter um baque realmente forte para a gente cair na gente e entender, não é? Que
Às vezes só tem lugar para superficialidade e orgulho quando a gente está certo de que a gente está seguro. Tem uma pessoa que me ama aqui, tem a minha mulher aqui, mesmo que talvez ele não a matou, não por isso que ele disse, porque ele não podia viver sem ela, porque ele precisava da presença dela ali, mesmo que fosse sendo tratada do jeito que ele tratava, sem que eles tivessem mais nenhuma relação marido-mulher. Mas ela estava ali. Agora que ele teve a perda, que ele entendeu o que aconteceu, aí já algumas fichas já começam a cair para ele. Mas deve ser assim uma forma de aprender muito, muito, muito triste. Num gesto espontâneo, beijou o colar minúsculo, apertou-o com delicado enlevo de encontro ao coração e, considerando o deserto árido de sua vida, chorou, como nunca o fizera em qualquer outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência. E chorar para uma pessoa orgulhosa e de alma superficial como ele, igual a ele, todas as vezes que aconteceu tudo que a gente já viu nas páginas anteriores, ele sempre se manteve ali frio como uma pedra de gelo, né? Então já mostra que está se abrindo, né? Graças a Deus ele está aprendendo. Num retrospecto profundo de todo o passado amarguroso, considerava que todas as nobres aspirações dele haviam recebido o escárnio dos deuses e dos homens. No seu orgulho desventurado, pagara ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas, e na sua vaidade de homem recebera as mais penosas humilhações do destino. Ponderava, tardiamente, que Lívia tudo fizera por torná-lo venturoso numa vida de amor risonho, simples e despretensiosa. Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso, como se o espírito dele estivesse procedendo à meticulosa autópsia de todos os seus sonhos, esperanças e ilusões na caligem do tempo. Ele está passando aqui a limpo tudo que aconteceu e relembrando, tristemente, tardiamente, que a Lívia tentou ajudar, a Lívia tentou acordar enquanto ela esteve do lado dele ali, em carne e osso, né? Como homem, vivera unido aos processos do Estado que lhe roubavam os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica e como esposo não tivera energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos. De que lhe valia então a auréola do triunfo se ela lhe chegava como um intragável cálice de amargura? Do que lhe valiam agora as vitoriosas políticas e a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultosa expressão da sua fortuna sob a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo? Aqui então ele vendo que a riqueza assim nesse mundo, Deus quer todo mundo rico, Deus quer todo mundo cheio de dinheiro, de prosperidade, de abundância em todos os setores, que é Deus experienciando através da gente. Deus não é masoquista, porém não entendendo que isso é para a gente realizar o nosso espírito na matéria, porém que os valores que nós devemos ter são os valores do alto, que são os valores que Jesus Cristo veio nos ensinar, do amor fraternal, do amor incondicional. E então, quando a gente tem muito dinheiro, a gente se entrega aos valores externos, como ele diz aqui, ele foi considerado, ele encontrou a auréola do triunfo, mas ela chegava como um intragável cálice de amargura. Quando a gente faz a inversão de valores, aí é dessa forma, não que ter dinheiro, não que ser rico, não que, eu acredito até que nem títulos de nobreza podem ser, depende exclusivamente de como é que a pessoa, como é o íntimo da pessoa que recebe, que porta esses títulos. A Lívia tinha tudo isso e como é que ela decidiu morrer? Então, eu acredito, a minha forma de entender é que se fazer bem essa distinção. Não é por isso que a gente vai dizer, não, eu vou ser pobre, eu vou morar embaixo da ponte. Não, se a gente não tiver entendido o que é o amor fraternal, o que é que a gente é nessa experiência humana, então não vai ter, não é isso, não é ter ou não ter abundância financeira.
Perdiam-se suas meditações em profundos abismos de sombra e de dúvidas acerbas, quando lhe surgiu na mente atormentada a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré, com a riqueza indestrutível de sua paz e da sua humildade. Meu Deus, esse aqui é Jesus Cristo. Ele sabe o que é o amor incondicional, né? Porque, olha, ele veio, o cara nem ligou para ele viu como ele é, agora é para dizer, meu filho, aprende, vai aprendendo aí. Não, ele não vem passar a mão na cabeça dele e falar, não, agora vem comigo. Não, continua agora que você está se abrindo, você vai entender, agora você vai tomando seu cálice de fel, mas eu tô aqui, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Na plenitude de suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigira com a voz carinhosa e compassiva junto às águas marulhentas do Tiberíades. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizavam o deserto do coração. Ajoelhando-se sob a fronde opulenta e generosa, qual o fizeram um dia na Palestina, exclamou para os céus com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. Jesus de Nazaré, disse com a voz súplice e dolorosa: foi preciso perder-se eu o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Gente, é de arrepiar, não é? Não sei compreender tua cruz e ainda não sei aceitar tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade das minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Se entregando, é aquela hora que a gente se entrega, que a gente vê realmente que a gente pegou a via errada, a via torta, a via que levava para a sombra, e o caminho que a gente tem que pegar é o da luz. E a gente não prestou atenção ali no sinalizador, no guarda de trânsito que estava falando, não, é por aqui, é por aqui. Agora a gente volta a gritar para ele, por favor, quero pegar a via certa. E com certeza ele não vai ficar magoado, ele vai nos receber de braços abertos, vai nos mostrar o caminho de braços abertos. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação tocada de uma franqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava agora a atravessar o angustioso transe. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, não quer ver ninguém sofrer, como naquele momento em que eles foram jogados para as feras, e na hora que a fera pula, já estava ali o Simeão, já tirou o espírito dela, ela não sentiu. Na hora que ele pediu, por exemplo, no livro Nosso Lar, quem já viu, quando o André Luiz se coloca de joelho e pede por Deus, na mesma hora aparece o socorro. Então, a única coisa que Deus quer é que a gente se conscientize. A gente se conscientizou, o socorro vem, a gente ganha esse ânimo para continuar. A consciência que Paulo de Tarso teve no momento que ele caiu do camelo também. Terminada a súplica que lhe fluía no imo da alma lacerada, o orgulhoso patrício observou que a presença de inexplicável força modificava naquele momento inesquecível todas as disposições mais íntimas do coração dele e, conservando-se genuflexo, notou com a visão interior de seu espírito que a seu lado começava a surgir um ponto luminoso que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele penoso instante da vida dele. Surpreendendo-se com o fenômeno que lhe sugeria ao pensamento as conjecturas mais inesperadas. Por fim, aquele núcleo de luz tomava forma e diante de si viu a figura radiosa de Flamínio Severus, que lhe vinha falar na tormentosa noite da sua infinita amargura. Públio reconheceu-lhe a presença surpreendido e espantado, identificando-lhe os traços fisionômicos e as saudações acolhedoras, como quando se dirigia a ele na terra.
O semblante dele era o mesmo, na doce expressão de serenidade, agora tocada de triste e amargurado sorriso. Ostentava a mesma toga de barra purpurina, mas não apresentava o aspecto marcial e imponente dos dias terrestres. Flamínio contemplou como se estivesse assomado de piedade infinita e de ilimitada amargura. O olhar dele, penetrante de espírito, lhe devassava os mais recônditos refolhos da consciência, enquanto o senador se aquietava, reverente, sensibilizado e surpreendido. Olha, a abundante bondade de Jesus Cristo que manda quem? Para ajudá-lo, para trazer esse bálsamo para ele, o Flamínio, o amigo dele, esse amigo de tanto tempo que teve um sonho, que se viu com ele ali quando ele era o próprio bisavô dele e que ele fazia coisas mais perversas ainda, e ele foi sendo avisado. E por isso que eu acredito que o Flamínio veio, porque ele tem um pouco de responsabilidade, acredito, porque eles passaram muita dessa caminhada juntos, e ele agora, a ficha já caiu para ele, com certeza, ele também quer muito que caia para o Públio. Públio disse-lhe carinhosamente a voz amiga do duende: não te revoltes com a execução dos desígnios divinos que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Ouve-me bem, falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem, nas suas claridades sublimadas. Nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. O orgulho, amigo meu, abre-nos além do túmulo uma porta de trevas densas, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo e impenitência. Volta à tua casa e sorve o conteúdo da taça travosa das provas rudes, com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras, dentro das expiações redentoras e supremas. As grandes dores sem remédio no mundo hão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo, nos eternos horizontes da crença. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura, mas Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nossas ilusões sobre Júpiter nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, considerados como prediletos das nossas divindades, pela expressão valiosa dos seus ricos sacrifícios, os ensinos preciosos do Messias Nazareno nos levam a ponderar a miserabilidade dos nossos falsos poderes à face do mundo, abraçando os mais pobres e os mais desventurados da sorte, como a impelir todas as criaturas a caminho do seu reino, conquistando com o sacrifício e o esforço de cada um, em demanda da única vida real, que é a vida do Espírito. Hoje sei que perdeste um dia tua sublime oportunidade, mas o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua piedade infinita e infinito amor, atende agora ao teu apelo, permitindo que a minha velha afeição venha balsamizar as feridas dolorosas no teu coração atormentado. E aqui, ele fazendo essa comparação entre Júpiter, um dos deuses que eles adoravam, e Jesus de Nazaré, eu acredito que aqui dá para trazer o dinheiro, quando a gente usa o dinheiro como nós somos escravos do dinheiro, quando a gente tem muito dinheiro e usa o dinheiro para não seguir, não entender a fraternidade. Então eu acredito que dessa forma as ilusões sobre juntos que nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, quando a gente pensa que é o dinheiro que compra a nossa felicidade, que compra a nossa ascensão espiritual, então a gente rende culto aos mais poderosos e os mais fortes daqui. Não que outra vez, eu acredito, não é o problema, não é o dinheiro, o problema é como é que a gente vê, como é que a gente usa, como é que a gente se associa, como é que a gente se identifica com o dinheiro, acredito. O senador deixou que todo o pensamento dele se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas da vida dele. Arfando nos soluços da compunção, suplicava mentalmente:
Sim, meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e almejo o perdão das minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração da minha alma dilacerada, sei meu guia na tormentosa noite do meu triste destino. Vale-me com tua ponderação e bondade. Toma-me de novo pelas mãos e esclarece meu coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento das minhas faltas? A serena visão, como se houvera comovido intensamente ao receber aquele apelo, tinha agora os olhos iluminados por piedosa e divina lágrima. Aos poucos, sem que Públio pudesse compreender o mecanismo daquele fenômeno insólito, observou que a silhueta do amigo se diluía levemente na sombra, afastando-se da tela de suas contemplações espirituais, mas ainda assim percebeu que seus lábios murmuravam piedosamente uma palavra: perdoa. Ele perguntou como é que ele deveria então fazer com que o céu esquecesse as faltas dele. Eu acredito que isso não acontece. Eu acredito que, como a gente está sob leis absolutas, aquilo que a gente planta a gente colhe. Porém, a colher com sofrimento e colher com alegria, colher sabendo que a gente não está sendo castigado e colher sabendo que é leve com Jesus Cristo. E aí então ele dá a chave para ele: perdoa. Aquela suave recomendação caiu-lhe na alma como bálsamo dulcificante. Sentiu então que seus olhos estavam agora abertos para as realidades materiais que o rodeavam, como se houvera acordado de sonho edificante. Sentiu-se algo aliviado de suas profundas dores e levantou-se para retomar com decidido valor o fardo penoso da existência terrena. Regressando à casa por volta das 22 horas, ali encontrou Plínio e Flávia, que o esperavam aflitos. Então aqui vamos deixar para a próxima parte desse capítulo, ver como é que ele vai colocar em prática então isso que ele acabou de receber, esse conselho que ele acabou de receber em resposta ao pedido dele, e ele que já está aberto, ele já conseguiu até então entender quem é Jesus de Nazaré e fazendo a comparação entre Jesus de Nazaré e o que ele segue, os valores terrenos que ele segue. Então, eu fico por aqui, espero que essa leitura, meu Deus, que leitura forte, que deu para sentir, não sei se eu passei bem, se vocês vão conseguir sentir, foi de arrepiar. Mas mais ainda de arrepiar, entender que se ele, nesse momento, estava nessa situação e 2000 anos depois ele era quem era, o mentor de Chico Xavier, e fazendo esse trabalho grandioso de despertar de consciências através dos livros do Chico e de todas as outras comunicações que ele fez através de Chico Xavier. Que incrível que a gente vê que nada está perdido, que é só uma passagem, nós estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos, sobre um chá de esquecimento, que eu acredito que no início foi para que ficasse interessante e depois para que a gente não fosse muito difícil estar continuando. Porque dependendo daquilo que a gente fez no verão passado, a gente tem que voltar, e se a gente lembrasse de tudo, ficaria mais difícil ainda tá conseguindo alcançar então essa consciência, expandir a consciência, não é? Então, como Emmanuel traz aí para que sirva de roteiro, que nós possamos então ser sábios e aprender com ele, com essa linda forma de amor que ele nos demonstrou, abrindo a intimidade dele para nos ajudar, para que a gente faça a caminhada de uma forma bem mais leve do que a que ele fez. Tá bom, gente? Eu agradeço muitíssimo a você que está acompanhando. Se você quiser compartilhar, quiser deixar o seu like, quiser entrar no canal se você ainda não é inscrito, se quiser fazer, se for leve para você, eu fico muito agradecida. E espero contar com você para que a gente dê continuidade então a esse quinto capítulo dessa saga do senador romano Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!